boa tarde. A gente está começando hoje uma série de vídeos, né? São 6 vídeos relacionados ao curso de infecção latente da tuberculose, como diagnosticar e tratar a infecção latente. E aí, consequentemente, a gente vai falar também um pouco sobre o que é a tuberculose e como diagnosticar e acompanhar os casos de tuberculose, né? A gente não pode desassociar, separar essas duas condições, a tuberculose ativa, a tuberculose doença e a infecção latente da tuberculose. Meu nome é Daniel, eu sou enfermeiro, sou mestre em saúde e sociedade e endemias pela Fiocruz aqui do Amazonas e estou atualmente na coordenação das ações do programa de tuberculose em Manaus. O nosso curso, a nossa série de vídeos está dividida em 6 partes, né? A primeira hoje a gente vai falar sobre os aspectos gerais da tuberculose e aí a gente vai abordar a epidemiologia, sinais, sintomas, agentes que causam a doença e posteriormente como acompanhar esses casos que foram diagnosticados de tuberculose, como fazer a vigilância de contatos dos casos de tuberculose e aí iniciar a cadeia de diagnóstico e tratamento da infecção latente, né? Fazer a prova tuberculínica, o diagnóstico da infecção latente em crianças, adultos e pessoas vivendo com HIV/AIDS, e como acompanhar esses casos, como a gente vai fazer o acompanhamento desses casos na unidade básica de saúde e na estratégia de saúde da família, né? Quem tiver alguma dúvida ao final desse módulo, vocês podem já ir colocando no chat e aí ao final a gente vai tirando essas dúvidas. Então, a tuberculose no mundo, anualmente a gente tem cerca de 10 milhões de casos novos de tuberculose diagnosticados anualmente, né? Desses 10 milhões, cerca de quase 6 milhões desses casos são em homens, cerca de 3 milhões em mulheres e 1 milhão em crianças, né? São 10 milhões de casos novos de tuberculose, né? Ou seja, aquelas pessoas que nunca trataram a tuberculose e foram diagnosticadas por tuberculose em 2018, né? A gente soma esses 10 milhões, aqueles casos de tuberculose, de pessoas que já tiveram a tuberculose em anos anteriores, em 2014, 2015, e aí em 2018 se reinfectaram, tiveram uma nova infecção por tuberculose. E também aqueles casos que iniciaram o tratamento, abandonaram em 2018, estão iniciando novamente o tratamento da tuberculose, né? Então, além desses 10 milhões, a gente tem essas outras duas situações que estão convivendo na nossa sociedade, né? Que estão no nosso grupo de pessoas, no nosso grupo de escola, na comunidade em que a gente vive, né? Então, a tuberculose, apesar de ser uma doença antiga, né, a gente tem registro dela nos primeiros registros da humanidade, a gente já tem registro que essas pessoas conviviam com a doença, com a tuberculose, mas mesmo assim é uma doença que está afetando a nossa população, né? São 10 milhões de pessoas que estão com a tuberculose ativa. Dessas 10 milhões de pessoas, no mundo, cerca de 1,5 milhões delas estão morrendo por causa da tuberculose. Isso dá em média uma faixa de 3 mil pessoas morrendo por tuberculose todo dia no mundo. Então, um quantitativo de pessoas muito grande para uma doença que a gente já tem o diagnóstico bem definido desde o século XX, final do século XIX, início do século XX. O tratamento também dela já foi definido desde 1887. Mesmo assim, as pessoas morrem por tuberculose. E essas mortes, elas envolvem várias causas, né? Tanto as dificuldades das pessoas no acesso e ao diagnóstico da doença, como questões sociais que envolvem o cenário da tuberculose no mundo. Dessas 1,5 milhões de pessoas que estão morrendo por tuberculose, a maior taxa de co-infecção é em pessoas vivendo com HIV. A gente teve em 2018 251 mortes pela doença que estavam também com HIV. Então, a tuberculose ainda é uma das 10 principais causas de morte no mundo,
a principal causa de morte das pessoas vivendo com HIV. E aí também a gente tem outra preocupação em relação ao cenário da tuberculose atualmente, que são a pessoa que é resistente à medicação, aquele bacilo que está resistente ao esquema básico de tratamento, né? No mundo todo, em 2018, eram 550 mil pessoas, né, que era resistente à rifampicina ou a outras drogas que tratam a tuberculose, né? Então, a gente vê que a tuberculose ela tem se mantido na humanidade há muito tempo e ela está se adaptando ao meio que vive, né? Então, começa a surgir essa resistência e daqui a pouco a gente vai ter que mudar novamente o esquema de tratamento da tuberculose para a gente tentar controlar a doença em um novo cenário, que é o cenário da resistência. Espero que a gente não chegue nesse ponto de ter um grande número de resistência, mas estamos caminhando, infelizmente, para esse rumo. Então, a tuberculose no mundo, a coeficiente de incidência, nesse mapa verde, a gente observa os países com maior número de casos proporcional à sua população. Os países que estão mais escuros são os países que têm maior número de casos de tuberculose, a maior incidência por tuberculose. E aí se destacam no mundo 3 regiões, né? A região do sudeste da Ásia, a região da África e a região do Pacífico Ocidental, né? Essas 3 regiões, no lado direito do slide, a gente vê o percentual de casos novos nessas 3 regiões, né? No sudeste da Ásia, 44% dos casos do mundo estão concentrados nessa região, 24% na região da África e 18% no Pacífico Ocidental, né? Então, junto, essas 3 regiões, elas são responsáveis por mais de 60% dos casos de tuberculose no mundo, né? E aí existem alguns fatores que estão levando a isso. Geralmente, essa população esses países, um país com grande população, com grande densidade populacional, principalmente ali na China, na Índia, na Ásia. São países que têm muita população e aí a transmissão da doença fica mais facilitada. E na África existem questões de desigualdades socioeconômicas, que isso interfere no acesso das pessoas tanto ao diagnóstico da doença, como também ao tratamento, né? Existem muitos países na África que ainda não têm acesso ao tratamento da tuberculose, ou quando têm acesso ao tratamento, esse acesso é um pouco mais dificultoso, né? Então, tudo isso vai interferindo no cenário da doença e propagando ainda mais a infecção. Na região das Américas, aqui do lado esquerdo já do nosso slide, a região das Américas é responsável por cerca de 3% dos casos no mundo, e aí o país que se destaca na região das Américas é o Brasil, né? O Brasil é responsável por 1/3 dos casos de tuberculose nas Américas. Em 2018, foi responsável por 76 mil casos novos de tuberculose, né? Então, é o país que tem maior visibilidade fora dessas outras regiões que a gente comentou anteriormente. E aí a situação do Brasil é uma situação diferenciada, né? A Organização Mundial de Saúde, em 2014, fez uma classificação de alguns países que são prioritários para as ações de controle da tuberculose. Essas ações de controle da tuberculose foram divididas em eixos, né? Aqueles países que têm o maior número de casos de tuberculose, posteriormente, os países que têm maior número de casos de tuberculose associado com HIV, e os países que têm maior número de casos de tuberculose resistente a alguma medicação antituberculose. E aí o Brasil ele ficou em 2 listas dessas, né? Na lista dos países com maior número de casos de tuberculose, então é um país prioritário para os casos de tuberculose, e assim como também prioritário para os casos de tuberculose associada ao HIV. Então, existe muita tuberculose ainda no Brasil, e essa tuberculose está cursando, está tendo tuberculose no mesmo momento que a pessoa está com HIV.
Então, em 2018, a gente tem 76 mil casos novos de tuberculose no Brasil, 4,5 mil mortes por tuberculose, né? Então, a gente vê que a mortalidade por tuberculose no Brasil ainda é alta e está afetando ainda muitas pessoas. É a quarta causa de morte por doença infecciosa no Brasil e a primeira causa de morte de doenças infecciosas associadas a pessoas com AIDS. É um cenário bastante preocupante. Esse slide ele mostra o coeficiente de incidência da tuberculose no Brasil, como a tuberculose tem se comportado em relação à população geral, se ela está aumentando o número de casos ou está fazendo a redução nesses casos. Então, a gente percebe na nossa linha laranja a incidência dos casos em relação à população. Em 2001, no início aqui da análise da série, a gente tem 42 casos a cada 100 mil habitantes, e no final de 2018, a gente conseguiu reduzir para 36,6 casos a cada 100 mil habitantes. Então, houve uma redução, mas se você perceber, já no final da nossa série, a partir de 2010, 2012, estava havendo uma redução maior nesse número de casos, né? E a partir de 2016, 2017 e 2018, a nossa incidência da tuberculose no Brasil aumentou, né? E existem vários fatores que explicam um pouco esse aumento da incidência da tuberculose no nosso país. O primeiro fator é que o diagnóstico ficou muito mais sensível, com teste rápido molecular, né, o PCR em tempo real para a tuberculose. Várias cidades do país já têm acesso a esse diagnóstico. Manaus, o Amazonas, foi uma das primeiras cidades a receber esse equipamento. E também a gente conseguiu diagnosticar mais casos porque o diagnóstico ficou sensível. No entanto, o nosso abandono, em geral, no Brasil ainda é alto. Quanto mais abandono a gente tiver, a manutenção dessa cadeia de transmissão é maior. Uma pessoa que abandona o tratamento, se ainda estiver bacilífera, ainda estiver expelindo o bacilo no ar, é capaz de contaminar cerca de 10 a 15 pessoas durante um ano. Né? Então, a cadeia de transmissão ela fica sustentada, ela se mantém. Quando fazemos essa análise da incidência da tuberculose no Brasil por unidade federada, por estado, o Amazonas ele se destaca como o estado com maior incidência de tuberculose no país. Né? A cada 100 mil habitantes, cerca de 75,2 deles estão sendo diagnosticados com tuberculose. Né? Depois do Amazonas vem o Rio de Janeiro, com 70 casos a cada 100 mil habitantes, e os casos no Amazonas é o dobro, a incidência no Amazonas é o dobro do que a gente observa no restante do país. O país tem uma incidência média de 36,6 casos, e o Amazonas consegue ter uma incidência muito maior, né? Pelo menos 2 vezes maior do que a incidência nacional. E quando a gente faz essa mesma análise por capital, Manaus aí se configura como a capital com maior incidência da tuberculose no país. A média por capital é cerca de 56 casos a cada 100 mil habitantes. E Manaus, hoje, em 2018, a gente está com 106 casos a cada 100 mil habitantes. Né? Então, é a capital, assim, é a única capital que passou de 100 casos a cada 100 mil habitantes. Por isso que essa é a nossa preocupação de estar levando informação da doença, do diagnóstico e principalmente da infecção latente. Né? A gente percebe que o tratamento, o diagnóstico da infecção latente é um futuro para a gente conseguir fazer a redução desses casos de tuberculose. Né? O tratamento da infecção latente reduz a chance de uma pessoa que está infectada pelo bacilo em 90% de desenvolver a tuberculose durante a sua vida. Né? Então, esse é o principal ponto para nós intensificarmos nossas ações em relação à ILTB. E aí, Manaus, os casos de Manaus eles estão divididos
eles estão distribuídos dessa seguinte forma, né? Em 2018, os bairros que estão mais escuros, no vermelho escuro, são os bairros que têm maior número de casos pela doença. E os bairros que têm as cores mais fracas e que têm menos número de casos notificados por tuberculose. Mas em Manaus, todos os bairros notificaram pelo menos 2 casos de tuberculose em 2018. E os bairros com maior número de casos também eles têm praticamente a mesma configuração, né? A gente vê a fronteira da Zona Norte com a Zona Leste, né? São José, Coroado, Tancredo Neves, e aí jogando para a zona Oeste, o Tarumã, Compensa, Alvorada, são bairros com uma grande população, uma grande densidade intradomiciliar, ou seja, muitas pessoas morando dentro da mesma casa, as casas muito próximas umas das outras, e esses bairros também contêm uma grande desigualdade social, né? Uma grande desigualdade social. E aí isso favorece, um determinante da tuberculose na nossa cidade. E aí em 2018, a gente tem 2.309 casos novos de tuberculose diagnosticados. Nossa taxa de incidência é 107,6 casos a cada 100 habitantes e é a capital com maior taxa de incidência, né? Em relação à mortalidade, em 2018, nós tivemos 95 óbitos com tuberculose como a causa básica, ou seja, a tuberculose levando à morte dessas pessoas, 95 pessoas, isso fora mortes associadas com TB, HIV, TB câncer, TB outras condições que favoreceram a mortalidade, né? Então, são casos que a tuberculose, pelo diagnóstico tardio, porque a pessoa procurou uma unidade de diagnóstico ou a unidade não conseguiu captar esse paciente recentemente, que levou a óbito, e também falhas na nossa estrutura, né? na nossa rede de atenção primária, secundária e terciária. Essas falhas associadas contribuíram para o óbito dessas pessoas. Então, por isso, esse é o nosso desafio hoje em Manaus, fazer a redução desses casos, né? A Organização Mundial de Saúde tem uma meta a ser cumprida até 2035, que é a redução em torno de 95% da incidência e redução de 90% dos casos de óbitos nas unidades federadas, nos municípios, nos países. Então, Manaus a gente está com esse desafio, né? Como Manaus é uma capital com cerca de 2 milhões de habitantes, a gente tem um trabalho imenso até 2035 para nós alcançarmos essas metas estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então, falando um pouco mais especificamente sobre a tuberculose, né, o agente que vai causar a tuberculose, o agente causador, é a Mycobacterium tuberculosis, também chamada de bacilo de Koch, né, porque foi Robert Koch, lá em 1882, que descobriu a bactéria que causava a doença, né? Ela é uma bactéria muito fina, ligeiramente curva e mede cerca de 0,5 a 3 micrômetros de diâmetro, né? Essa primeira figura do bacilo, da bactéria rosinha, como o bacilo se apresenta na visualização do microscópio, né? Uma foto 3D do bacilo da tuberculose. É um bacilo ligeiramente fino, curvo e bem leve. Então, por isso que facilita muito a transmissão da doença. Como é uma bactéria leve, ao expelir essa bactéria no ambiente, durante a tosse, fala ou espirro, essa bactéria pode ficar suspensa no ar, né? Ela não cai imediatamente no chão ou nos móveis que estejam nesse ambiente, porque ela consegue ficar suspensa no ar. Tem estudos que falam que a média de vida a média em que esse bacilo fica suspenso no ar é em torno de 8 horas, né? Então, quando o tusso fala o espirro, essa bactéria pode ficar suspensa no ar por 8 horas
e a pessoa que não está infectada ao contato com esse bacilo pode se infectar e posteriormente ficar doente pela doença. Uma característica desse bacilo também é que é um bacilo álcool ácido resistente, né? Então é um bacilo que a coloração por álcool ou ácido ele não se colore, né? Por causa da camada da parede celular rica em lipídios que ela tem. Então ela não vai sofrer nenhuma coloração nesse processo, principalmente com a coloração de grã, que a gente fala, ou coloração de New Zealand, dentro do laboratório não vai receber coloração. Outra característica é uma bactéria estritamente aeróbia, né? Ela tem uma grande afinidade pelo oxigênio, então o primeiro local que ela vai se alojar no organismo, que ela vai procurar é o pulmão, né? Porque ela tem uma grande afinidade pelo oxigênio. E é por isso também que 80% dos casos de tuberculose são das formas pulmonares, né? São no pulmão, porque é ali que ela encontra o meio propício para se multiplicar. Se ela tem um meio ideal, a multiplicação dela dentro do organismo leva em torno de 2 a 3 horas, no meio ideal, que é o pulmão, que é um local escuro, úmido, com uma grande reserva de oxigênio, né? E aí, outra característica que eu já falei, que é a parede celular rica em lipídios, e essa parede celular rica em lipídios, além de não permitir a coloração dela no álcool e no ácido, também ela reduz a efetividade da maioria dos antibióticos e facilita a sobrevida dos macrófagos, que são a primeira célula de defesa que vai combater esse organismo dentro dos pulmões, que é os macrófagos, e também essa parede rica em lipídios facilita essa sobrevida. A bactéria consegue viver um maior tempo do que as outras bactérias. Então, como ela se transmite, né? Então, a transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerosóis produzidas pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea, né? A pessoa que está com a tuberculose ativa, a tuberculose dentro do pulmão, né? Ou a tuberculose na laringe, essa pessoa, quando tosse, fala ou espirra, joga esse bacilo no ar, né? Quando joga esse bacilo no ar, alguns desses bacilos, por serem pesados, um pouco mais pesados, vão cair nas superfícies, no chão ou nos imóveis. Esses bacilos não têm capacidade de transmissão, né? Mas aqueles bacilos que ficam suspensos no ar, né, eles vão formar alguns núcleos, formam um grupinho de 2 ou 3 bacilos, que aí vão ficar suspensos no ar, e a pessoa que não está infectada em contato com esses bacilos vai inalar esse aerosol por via aérea superior, e aí pode desenvolver a tuberculose durante a sua vida. Essa capacidade, a probabilidade de uma pessoa ser infectada, ela varia muito, né? E ela depende de alguns fatores. O primeiro fator é a infectividade do caso-fonte. O quanto eu, que estou doente, sou capaz de jogar bacilo no ar. Qual é a minha carga de bacilo, quanta bactéria eu tenho no meu pulmão ou na minha laringe para jogar isso no ar. Se eu sou um paciente bacilífero com 1, 2 ou 3 cruzes, eu jogo muito bacilo no ar, a pessoa que convive comigo vai ter maior chance de ter a tuberculose, tá? Então, é por isso que as crianças que têm uma baixa carga de bacilo, a gente fala que ela não é capaz de transmitir a tuberculose, porque ela não tem tanta força para, ao tossir, falar ou espirrar, para jogar essa bactéria no ar. E também, geralmente, a forma que se apresenta nas crianças é uma forma da doença, é uma forma da doença que não acarreta tantos bacilos assim no organismo. Outro fator que vai possibilitar essa minha transmissão é a duração do contato, tá? Eu tenho que ter um contato prolongado com essa pessoa para eu ficar doente, né? A literatura fala de um contato diário por no mínimo 5 dias na semana,
de 4 horas, né? E quem é que tem o contato de 4 horas por 5 dias na semana? Né? A pessoa que eu convivo na minha família, né? Lá onde eu moro, as pessoas de onde eu moro, e as pessoas com quem eu trabalho, né? Então, essas são as pessoas que têm o maior risco de ser infectado, né? Porque eu tenho uma grande duração de contato com essa pessoa. E também o tipo de ambiente compartilhado, né? Se eu tenho um ambiente que é úmido, é escuro, que não tem propagação da luz solar, né? Facilita muito a transmissão, porque é o meio propício dessa bactéria para ela se desenvolver, tá? Já se eu tenho um ambiente que é iluminado, tem luz solar, é arejado, a minha probabilidade de infecção ela diminui. E aí, como eu falei mais na frente, uma pessoa bacilífera, ou seja, uma pessoa que não está em tratamento de tuberculose, ainda não foi diagnosticada, ou que foi diagnosticada, mas abandonou o tratamento e ainda está transmitindo os bacilos, ela é capaz de infectar cerca de 10 a 15 pessoas durante o ano. Então, por isso a importância da gente sempre buscar pessoas dentro da nossa comunidade que estejam com sintoma da doença, tá? Porque se uma pessoa não for diagnosticada precocemente, ela vai infectar outras pessoas e aí isso vai virando uma bola de neve, né? Várias pessoas durante o ano vão se apresentar doentes por conta dessa única pessoa que não foi diagnosticada a tempo, não recebeu o tratamento a tempo. E para aquelas pessoas que têm contato casual, praticamente não existe risco. Se eu tenho contato casual com essa pessoa na minha igreja, um contato rápido, ou no ônibus, ou no comércio, se é um contato casual, não é um contato constante, diário, por 4 horas, praticamente eu não tenho risco de ser infectado durante esse contato. E como é a história natural qual é a história natural da tuberculose, né? Então, uma pessoa que foi exposta à Mycobacterium tuberculose, né? A bactéria da tuberculose, ela pode não ser infectada. Eu fui exposto, mas não me infectou, o meu organismo conseguiu deter essa bactéria, os meus macrófagos conseguiram eliminar a bactéria. Ou eu posso ser exposto e também gerar uma primo-infecção, ou seja, eu fui infectado pela tuberculose. E aí, desses que foram infectados pela tuberculose, 5% vai desenvolver a tuberculose primária. O bacilo, ao entrar no meu organismo, ele vai se alojar, o primeiro local que ele vai se alojar é no pulmão, tá? E no pulmão a gente tem as nossas células de defesa, que são os macrófagos. Então, os macrófagos vão lá e fazer a fagocitose desse meu bacilo, tá? E aí, só que, no entanto, esse meu bacilo tem uma parede rica em lipídios, ele ainda consegue, mesmo dentro do macrófago, fazer a sua multiplicação. E aí vai se multiplicando até que há o rompimento desse meu macrófago e aí posso ficar doente da tuberculose. Então, desses 5% que foram infectadas, dessas pessoas que foram infectadas, 5% vai desenvolver essa tuberculose primária, tá? E a tuberculose primária ela pode ser localizada em qualquer órgão do corpo humano, tá? 80% é no pulmão, no entanto, 20%, né, pode ser desenvolvido em qualquer outro órgão do corpo humano, tá? E como é que isso acontece, tá? Então, eu tenho o meu macrófago vai lá, fagocita o bacilo, tá? E consegue combater essa infecção. No entanto, em algum momento, esse meu bacilo ele vai cair no sistema linfático ou no sistema hematogênico, ou no sangue, na corrente sanguínea. E aí, quando cai na corrente sanguínea, ele pode ir para qualquer outro órgão do corpo humano e se multiplicar nesse órgão e causar a doença. 95% das pessoas que são infectadas não vão desenvolver a doença, tá? Eles vão permanecer infectados com a infecção latente da tuberculose. Ou seja, eu tenho uma grande parcela da minha população infectada
que está com bacilo, mas não está desenvolvendo nenhum sintoma da doença. Eu não desenvolvo tosse, não desenvolvo febre, não causa nada no meu organismo. No entanto, em algum momento da minha vida, por alguma outra condição associada, né? Ou pode ser porque eu estou no momento de estresse, minha imunidade cai, eu estou no momento, eu adquiri uma outra condição de saúde, eu estou com HIV, eu estou com uma doença imunossupressora, eu estou com câncer. Esse bacilo que está no meu organismo consegue agora ter uma sobrevida, ganhar a guerra que está fazendo ali com os macrófagos. E aí, desses 95%, 5% deles vão desenvolver a tuberculose em algum momento da vida. Tá? Esses que no começo desenvolveram infecção latente, estavam infectados, e por uma reativação, uma nova infecção, desenvolveram tuberculose, a gente chama que é uma tuberculose pós-primária ou tuberculose secundária. É uma tuberculose do tipo adulta, geralmente vai desenvolver no adulto, e também pode ser uma tuberculose no pulmão ou em qualquer outra parte do corpo humano. Hoje a tuberculose só não tem relatos da tuberculose no cabelo. Tá? Até na unha já tem relatos de pessoas que tiveram tuberculose na unha, no fígado, no rim, no intestino, geniturinário. Então a tuberculose, infelizmente, é uma doença que consegue se espalhar no organismo. Esse slide é um resumo do que a gente já falou. Tá? Das pessoas infectadas, 10% delas vão desenvolver a tuberculose, 5% na forma primária, ou seja, 5% assim que é infectado, nos 2 primeiros anos já vai desenvolver a doença, e outros 5% vai desenvolver a tuberculose pós-primária ou secundária. Inicialmente, o meu organismo consegue deter a infecção, mas aí por alguma outra condição adquirida depois, eu vou desenvolver a tuberculose. E aí 90% ele resiste ao adoecimento e adquire imunidade parcial à doença. Tá? Então, nem todo mundo que é infectado vai desenvolver a tuberculose. E a tuberculose, a permanência dela na sociedade, ela não depende somente dos fatores biológicos, né? O quanto eu consigo infectar, de quanto o bacilo consegue infectar as pessoas, né? A tuberculose ele tem uma série de fatores que fazem com que a doença se mantenha na sociedade, né? Primeiro porque é uma doença que foi há muito tempo uma doença negligenciada, que não recebeu recursos suficientes, não recebeu atenção suficiente para fazer o controle da doença, dificuldade de acesso ao serviço de saúde, ao diagnóstico e ao tratamento. No final da década de 80, a gente tem a AIDS, né, a epidemia da AIDS, que fez com que a tuberculose voltasse ao cenário de saúde. E aí a gente tem questões de resistência às drogas, de adesão ao tratamento. É um tratamento longo, difícil, de no mínimo 6 meses, né, em que se a pessoa não tem, a pessoa e o serviço de saúde não consegue ter um acompanhamento adequado, essa pessoa ainda continua a transmitir o bacilo, né? E aí tem questões da situação socioeconômica e o adensamento populacional. Como eu falei, a forma clínica da tuberculose, 80% dela é no pulmão e o restante extrapulmonar. Tá? E quais são os sintomas da tuberculose? Tá? O principal sintoma da doença é a tosse, né, da doença pulmonar, tuberculose pulmonar, uma tosse prolongada por mais de 2 semanas, né? Essa tosse pode ser com catarro ou sem catarro. Tá? A pessoa com tosse não é normal, tossir não é normal, e essa pessoa já deve procurar o serviço de saúde para o diagnóstico, né? Essa tosse pode estar associada ao cansaço, a febre, uma febre vespertina, fraca, não uma febre forte, de 39, 40 graus, né? Perda de peso e falta de apetite, uma perda de peso nessa pessoa ela bem acentuada, né? A pessoa perde 8, 9, 10 quilos em 1, 2 meses, então isso não é normal, tem que ser investigado. E suor noturno, né? Um suor que ensopa ali
a cama ou a rede que essa pessoa está dormindo, e é um suor que mesmo com ventilador, com ar-condicionado, não consegue ser controlado. Tá? Então, o principal sintoma tóxico pode estar associado ou não com esses outros sintomas. E temos também a tuberculose extrapulmonar, que dependendo da localização da tuberculose extrapulmonar, vai gerar algum sinal ou sintoma diferente desses que eu falei. E o que a gente deve buscar, tá, na nossa comunidade? O sintomático respiratório, aquela pessoa com tosse, né? Tosse por mais de 2 semanas, que é 1% da minha população. Tá? Se eu tenho uma população na minha estratégia de saúde da família de 4.000 pessoas, durante um ano, eu tenho certeza, é estimado, que pelo menos 1% delas vai apresentar uma tosse por mais de 2 semanas. Tá? Ou seja, cerca de 40% dessa minha população. E aí, durante um ano, eu tenho que priorizar a busca dessas 40 pessoas. Tá? Então, o sintomático respiratório, para a população geral, a gente vai definir como aquela pessoa que está tossindo por mais de 3 semanas. E para a população que procura o serviço de saúde, não é o ACS que vai na casa, mas sim o comunitário que vai na minha unidade de saúde, tosse por mais de 2 semanas. Tá? E também pessoas com diabetes, tosse por mais de 2 semanas. Temos alguns grupos que não importa o tempo da tosse, a gente sempre tem que estar investigando tuberculose, que são pessoas que vivem com HIV, pessoas privadas de liberdade, população em situação de rua, povos indígenas, profissionais de saúde, comunidades fechadas, as pessoas que estão no abrigo. Essas pessoas, independente do tempo que ela esteja tossindo, a gente já tem que pensar em tuberculose. Aqui em Manaus, a gente utiliza essa ficha de solicitação de escarro. Tá? Essa ficha ela pode ser preenchida por qualquer profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde. A gente não restringiu essa conduta a médico, a enfermeiro, porque a Secretaria Municipal de Saúde, ela prioriza o diagnóstico da doença. Né? Então, se o primeiro contato com o profissional de saúde que eu tenho é com acesso ou com técnico de enfermagem, esse profissional é capaz de identificar uma pessoa com tosse por mais de 2 semanas e fazer a solicitação de escarro, tá bom? E não necessariamente essa pessoa tem que passar por uma consulta médica para isso, né? Nas nossas unidades, o agente comunitário de saúde faz a identificação e a solicitação na casa ou na estratégia de saúde da família, e nas unidades básicas de saúde durante o serviço de acolhimento, né? Serviço de acolhimento e classificação de risco nas unidades de saúde também servem para a identificação dessa pessoa com tosse. Tá? A orientação para a coleta de escarro também é feita nesse momento em que a pessoa foi identificada com tosse, já solicita o exame de escarro e orienta para essa pessoa fazer. Se a unidade de saúde tem um laboratório, posto de coleta ali dentro, a gente já colhe esse exame de escarro no mesmo momento, aqui nas unidades de Manaus. Se não tem, a pessoa colhe na manhã seguinte e leva para um posto de coleta mais próximo da sua unidade. Manaus hoje tem 97 postos de coleta, 97 unidades que estão recebendo essas amostras de escarro. E aí o controle dessas pessoas, que a gente solicitou o exame, também é muito importante, né? O registro dessas pessoas no livro de sintomático respiratório, que aí eu tenho o controle das pessoas que eu solicitei o exame, né? E aí quando elas retornarem às nossas unidades, saber se essa pessoa foi positiva ou negativa, se ela já fez o exame ou não fez o exame. Tá? Toda unidade de saúde deve ter esse livro de registro sintomático respiratório. Então, a busca do sintomático respiratório deve ser realizada permanentemente por todos os serviços de saúde, de qualquer nível, tá? Todos os serviços de saúde, atenção primária, estratégia de saúde da família, SPA, UPA, hospital, policlínica, todos devem fazer essa busca do sintomático respiratório, porque essa pessoa pode aparecer em qualquer serviço, e esse serviço tem que estar preparado para fazer o diagnóstico dessa doença, para ter um impacto significativo no controle dessa doença.
Para esse primeiro momento, a gente utilizou essas referências, né? Esse primeiro momento é mais uma apresentação da doença e como fazer o, o pensar na doença, o primeiro pensar na doença, que é o pensar através do sintomático respiratório, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, a gente tem nossos contatos na Coordenação Municipal de Controle da Tuberculose, né? Através da nossa gerência de vigilância epidemiológica, temos o nosso celular para tirar dúvidas, e aí as pessoas que estão no chat agora, caso tenham alguma dúvida em relação a esses slides que a gente passou, pode mandar para o e-mail, o Eric está falando. O e-mail do Telesaúde, que aí responde no momento mais oportuno possível. Certo? Obrigado a todos que estavam no chat, compartilhando essa apresentação. E no dia 16, a gente tem o segundo módulo da nossa apresentação, que a gente vai falar como diagnosticar e como acompanhar os casos de tuberculose dentro da atenção primária à saúde. Obrigado a todos.